E nós voltamos falando de eleições, dando sequência à primeira rodada de entrevistas ao vivo com os pré-candidatos ao governo e ao Senado. O Jornal do Meio-Dia recebe nesta quinta-feira o pré-candidato ao Senado pela Rede Sustentabilidade, o advogado e escritor Sebastião Carlos Gomes de Carvalho, que inclusive atualmente é novamente o presidente da Academia Mato Grossense de Letras. Boa tarde, pré-candidato. Boa tarde, Lúcio Sorge. Boa tarde, Nayara. É um Boa prazer tarde. renovado estar aqui com vocês. Pré-candidato, o que faz um intelectual, um escritor reconhecido, um advogado de renome decidir colocar o nome para ser candidato a Senado da República? Lúcio, é uma boa pergunta e é recorrente. Sempre me fazem essa, porque você, de certa forma, estaria tranquilo, tal, acomodado. Mas há um princípio elementar e até ético de que você, para fazer crítica, para participar, você tem que entrar realmente de uma forma mais efetiva. E foi isso que me moveu a participar desse processo num momento quase caótico do país, num momento de grande dificuldade, até porque a dimensão de um homem deve ser medida onde ele está nos momentos de dificuldades e não no conforto. Porque a gente sempre costuma ouvir o cidadão responder o seguinte quando lhe perguntam: olha, por que é que você não entra para a política? Aí o cidadão costuma responder: olha, eu não quero entrar para a política porque eu sou uma pessoa limpa e se eu entrar lá eu vou me sujar. E aí? Aí que a política se tornou muito suja pela omissão dos bons. O grande problema do mundo contemporâneo e de maneira geral a política não é a audácia dos perversos, é a omissão dos bons. Então as pessoas olham, não vou meter, não vou sujar a minha mão. No entanto, você não pode viver sem a política. A política é essencial. Por que entregar todo esse poder aos perversos, aos que estão interessados nos próprios interesses? Aqui mesmo em Mato Grosso, veja bem vocês, há 40 anos você vê as mesmas caras de sempre, quando muito trocam de camisa partidária, mas são os mesmos. E aí a população, os mais lúcidos, os mais interessados no futuro do país e dos seus filhos e netos, dizem: a política é suja e, portanto, eu não vou votar, porque não tem opção. E eu estou entrando agora como opção, uma face nova, que pode oferecer ao povo a oportunidade de escolha, uma escolha diferenciada. O senhor que entra com uma nova opção, que é o que a população quer, e pede mesmo nomes novos na política, o senhor acha possível conseguir mudar, fazer a diferença dentro? Eu pergunto isso porque antes, no intervalo, a gente conversava. O senhor já foi vereador nos anos 70, né? E disse que ficou desmotivado com a política naquela época e de lá para cá não se dedicou mais à vida política. E hoje, está diferente? É possível realmente mudar esse cenário de corrupção que a gente vive aqui no país? Olha, você nunca muda um processo político de um dia para a noite. É um processo lento e de construção. Eu quero colocar meu tijolo nesse processo de construção de um país diferenciado. Há coisas novas do país. Você nunca viu políticos presos e políticos de importância. Você nunca viu empresários poderosíssimos sendo investigados, certo? Então alguma coisa se mostra. O povo está indo às ruas, ou foi, pelo menos recentemente, em grandes manifestações. Você vê pelas redes sociais o descontentamento, a indignação, o nojo. Há um fato que aconteceu recente que mostra esse repúdio. A eleição realizada a semana passada no Tocantins, abstenção, votos nulos e votos em branco superaram o dos dois candidatos mais votados somados. Quer dizer, há um não voto, um voto do enojamento, que não ajuda a democracia, certo? É necessário que se vá e diga efetivamente que eu não quero esse, porque este aqui é melhor. Não comparecer, a omissão é o pior dos caminhos possíveis para a democracia. E sem democracia nós não podemos viver. Nós temos uma experiência amarga do passado. A democracia é uma manifestação mais alta, e até repetindo um grande estadista, o Churchill, que é o pior de todos os sistemas, mas não existe nenhum outro melhor.
Então, é o voto. O voto é a arma do cidadão que iguala o mais poderoso ao mais fraco. Só que o mais poderoso está sabendo utilizar. Ao falar aí da eleição de Tocantins, aí, da abstenção, dos nulos, dos brancos, fica demonstrado, fica provado que a indignação da sociedade está impondo nesses momentos uma derrota fragorosa à classe política. E como é que o cidadão ele consegue, como é que ele recebe, né? Qual o sentimento do cidadão quando os perversos triunfam? Por exemplo, a mais alta corte da justiça brasileira tomou uma decisão essa semana colocando em liberdade o ex-ministro José Dirceu. E a sociedade ficou indignada. A sociedade está indignada, as pessoas mais esclarecidas estão indignadas. No dia 5 de junho, agora, eu tomei posse em São Paulo, na Academia Paulista de Letras Jurídicas, que é um cenáculo onde reúne os maiores juristas do país. E lá me recebeu, ao lado do professor Hernani Calhau, o jurista, o grande jurista, constitucionalista e tributarista, que é o Ives Gandra Martins. E ele falou, nós temos 11 Supremos. Quer dizer, está se criando a pior coisa num sistema democrático, que é a insegurança jurídica. A primeira Câmara decide de uma forma, a segunda de outra maneira. E veja bem... O Supremo não respeita nem o que ele decidiu. Nem o conjunto da coletividade, do colegiado, certo? Porque, veja bem, o colegiado decidiu já que a punição não poderia ocorrer depois da segunda condenação colegiada, segunda instância. Ontem eles decidiram diferente. Agora, falando um pouco da sua escolha pela rede Sustentabilidade, pré-candidato, a gente sabe que a grande líder da rede é a Marina Silva. E ela recebe muitas críticas, porque muitos dos eleitores falam que ela aparece só em ano de eleição. O porquê que o senhor escolheu justamente esse partido, a bandeira que o senhor vai levantar nessa eleição de 2018, juntamente com a grande líder do partido, que é a Marina Silva? Tantos anos afastada da vida, não da política, mas da vida pública, de disputar votos, e necessariamente pelo nosso sistema político brasileiro ter que escolher um partido, eu procurei aquele em que não tivesse ninguém sob investigação, ninguém usando tornozeleira, ninguém processado, ninguém caçado do partido. Não digo que outros partidos menores, os maiores são públicos e notórios, mas os menores não tivesse. Mas a rede é o único partido, a única agremiação que tem essas características. E por isso escolhi o partido da Marina. Por que ela só comparece a cada 4 anos? Porque ela trabalha, ela vive de dar palestras, ela não tem aposentadoria, ela não tem grandes empresas. O que acontece agora, e nós estamos assistindo agora em Mato Grosso, nesse exato momento, são conciliábulos, conferências empresariais decidindo quem deve ou não ser candidato a senador, a governador e assim por diante. E parece que tudo como se fosse uma carta marcada, como se previamente tivesse decidido. Esse será o deputado federal, esse será eleito senador e etc. Quer dizer, nós estamos colocando o nosso nome exatamente para oferecer essa opção, entendendo que neste Estado ainda existe homens e mulheres, jovens e velhos, que não se deixam comprar, que não vendem as suas consciências. Eu ainda acredito. O que me move é, sobretudo, a esperança, de um lado, e a angústia de ver uma situação dessa que não quero que meus netos herdam. E é por isso que eu estou colocando meu nome. Agora, pré-candidato, na prática, sobre isso que o senhor acabou de dizer, na prática, como quebrar esse jogo de interesses políticos e empresariais? Fazendo o que eu estou fazendo. Essa combinação pré-eleitoral, querendo o seguinte, querendo determinar a forma como o eleitor deve se comportar lá na urna eletrônica. Fazendo o que eu estou fazendo nesse momento, abrindo a perspectiva de que haverá debates, participarei de todos. Eu os questionarei sobre o índice o IDH chamado, que é a escolaridade, a expectativa de vida, a renda per capita, num Estado que se glorifica de ser o maior produtor de grãos. Há uma confusão grande que a gente precisa desmascarar entre crescimento
onde Mato Grosso se destaca como um dos maiores produtores de grãos, e desenvolvimento. Desenvolvimento em que esse crescimento beneficia a coletividade. E é com essa linguagem, que é a mesma que eu estou aqui, de um homem de mãos limpas, que não deve explicações morais, éticas a quem quer que seja, embora eu sou pobre e não tenho muitos recursos, mas vou enfrentar os anos aquele que a vida e o destino me colocou na mão. Quer dizer, eu acho que temos que ter um político de novo tipo, um político que vai lá para entender a mecânica do Congresso Nacional e que possa fazer da sua vida como um munus público, como em defesa da coletividade, antes que defender as minhas empresas que não as tenho. Quer dizer, então, quero, por exemplo, discutir a questão da educação e da cultura, que é fundamental, certo? Há um dado eloquente. Na década de 60, Lúcio Sorge, a Coreia tinha menos índice de desenvolvimento econômico, social do que o Brasil. Hoje é uma das grandes potências. E até me permito, é uma blague aqui para dizer o seguinte: nós queremos ser o que a Coreia foi para a Alemanha no último jogo. Quem diria, né, que o campeão do mundo seria derrotado pela Coreia? Talvez nós sejamos aqui, se a população entender essa mensagem, e espero que entenda, sejamos essa Coreia a derrotar os mais poderosos que estão aí. Então, esse é um dos aspectos, a questão da educação e da cultura, sem as quais não há salvação. E segundo, lutar com toda a tenacidade para uma reforma tributária e fiscal. Esse é o grande drama do país, porque não é apenas uma questão econômica, é uma questão também social. O quilo de arroz, Nayara, que você paga, que outros pagam, quem ganha 3 salários, 1 salário mínimo, em termos de impostos, é o mesmo que o homem mais poderoso desse Estado paga. E isso não é economia, isso é crueldade, isso é perversidade. O senhor falou em avanço, desenvolvimento. Como o senhor avalia o Estado de Mato Grosso nesses últimos anos? Avançou, desenvolveu, ficou parado ou andou para trás? O crescimento econômico, com raras exceções, é uma dinâmica própria, certo? A própria mecânica social leva ao desenvolvimento, ao crescimento. É claro que cresceu, mas nós não podemos continuar discutindo, dizendo, não, eu construí 500 quilômetros de estrada e você só construiu 490. Há outros elementos mais importantes que eu retomo ao índice do IDH, que é o índice estabelecido pela ONU. Qual a expectativa de vida? Qual a renda per capita do Mato Grossense médio e pequeno nesses anos todos? Houve crescimento? Expandiu os negócios? Provavelmente. A que custo? A custo das isenções fiscais, sobretudo, que é uma doação do povo para esse estabelecimento. Das renúncias fiscais. Agora, o que trouxe isso em torno de crescimento para a população de modo geral? De benefícios em educação, em saúde. Se tivesse crescido tanto, nós não teríamos um estado caótico da saúde pública, o estado deplorável da educação, a segurança nem se fala. Quer dizer, então bem-estar social deve ser objetivo, muito mais do que qualquer outro, Lúcio Sorge, de todo o campo político. E é através da política que nós damos essas condições de vida ao cidadão. Agora, o que dizer, pré-candidato, para a gente encerrar a entrevista, o que dizer para o trabalhador, para a pessoa mais humilde, para que ela não acabe se transformando em simples massa de manobra dos grupos que são poderosos, tanto na economia como na política? Que o voto é a arma mais legítima do cidadão. O voto é o único momento em que o gari, em que o trabalhador, em que o garimpeiro, que o homem mais simples da cidade ou do campo se iguala com mais poderosos. É através do voto. O voto é, antes de tudo, a manifestação da dignidade. É a experiência com a consciência junto. E escolha os melhores. De que forma? Olha a biografia. Olha a biografia, quem que é esse candidato e aquele outro. Olha o currículo. O que esse candidato pode me oferecer? Certo? Não estou discutindo porque eu nunca fui prefeito, nunca fui governador. Então, o governador tal, o prefeito tal fez isso e aquilo. Mas isso é suficiente? Quais os interesses que existem atrás de cada um desses? Então, o cidadão, o trabalhador, deve indagar sobre tudo. Através da biografia, através do currículo. O que ele foi, o que ele é
e o que ele pretende realizar. Muito obrigado pela presença do senhor aqui e também pelas informações ao Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, mas não queria me retirar antes de lhe presentear e a bancada com um dos últimos livros meus, que é um dicionário de termos e expressões de Mato Grosso. Um trabalho que foi feito sobre a linguagem e as expressões existentes de Mato Grosso nesses últimos 250 anos. Muito obrigado. Obrigada.